Vamos para Brasília mais uma vez, agora o comentário de Rodrigo Orengo sobre a pressa aí dos congressistas, caros congressistas, em se blindarem, uma autoblindagem para garantir que eles não sejam investigados, que eles não sejam processados, sem que tenha o aval do Congresso. Orengo, boa tarde. Muito boa tarde, Adriana, Renan, boa tarde a todos. A pressão aumentou, viu, Adriana, para que esse assunto seja aprovado na Câmara dos Deputados, né, e ande rapidamente. Tem que lembrar, Adriana, que esse assunto é fruto ainda daquele motim que foi feito na Câmara e no Senado. E aí, naquela oportunidade, teve um acordo ali que não envolveu diretamente o presidente da Câmara, mas foi um acordo que foi fechado e costurado com líderes, principalmente do Centrão, e depois colocado com o presidente Hugo Motta, né, justamente para que esse assunto entrasse na pauta. Então a pressão dos partidos prevaleceu e esse assunto agora começa a ser discutido. É realmente uma espécie de blindagem para parlamentares que terão que ter autorização do Congresso Nacional para serem investigados. No passado já foi assim, mas a Constituição foi atualizada, modernizada, e hoje cabe apenas uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Então a Procuradoria-Geral da República, quando há, por exemplo, provocação da Polícia Federal, vai ao Supremo para pedir ao Supremo a autorização para investigar parlamentares, porque eles têm foro privilegiado, né? Com a autorização do Supremo, a investigação começa. O que aconteceria diferente? O Congresso precisaria dar a palavra final, chancelar uma investigação. A partir disso, o Congresso poderia impedir a investigação de deputados e senadores? Sim. Essa é a ideia da proposta, né? Muda também regras para a prisão em flagrante, que seria para crime inafiançável, então, de parlamentares, né? Então, esses são pontos que são chamados aqui dentro do Congresso Nacional por deputados e senadores como PEC das prerrogativas, né? Mas lá ganhou o apelido também de PEC da blindagem em função de uma dificuldade maior de investigar deputados e senadores. Agora, Adriana, uma pergunta que se faz aqui em Brasília é o seguinte: por que nesse momento, né, mesmo com toda aquela mobilização, com plenários invadidos, por que entra nesse momento na pauta? Porque também é uma reação do Congresso Nacional. Há um novo pedido, uma determinação de investigação pelo ministro Flávio Dino de emendas parlamentares, 600 milhões de reais em liberação de emendas parlamentares. Tem pouca coisa que causa mais reação aqui do Congresso Nacional do que mexer com emendas parlamentares. Então é mais uma vez uma reação do Congresso Nacional. O assunto entrando na pauta, começando a ser discutido, e não só esse, também o fim do foro privilegiado. Outra demanda que surgiu ainda daquele pós-rebelião no Congresso Nacional. Hoje, para deputados e senadores, é muito mais jogo responder à primeira instância do que responder diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Então, são assuntos que devem caminhar com muita pressão aqui na Câmara dos Deputados. Agora, Orengo, a gente não pode esquecer de dois pontos, eu acho, que isso ainda pode ser judicializado, isso ainda pode parar mais uma vez e aumentar esse confronto aí, esse duelo entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. E a outra questão é o governo assistindo a essa pressa toda para essa blindagem dos parlamentares, está em silêncio, né? É verdade, realmente o governo está deixando essa pauta caminhar dentro do Congresso Nacional e a gente ouve também de parlamentares da base do governo até defesa dessa pauta, que é liderada pela oposição e por partidos do Centrão que estão no governo, mas tem parlamentares, inclusive da base, que também defendem o que chamam de prerrogativas aqui do parlamento em função de críticas reiteradas ao Supremo, de atropelos, isso a gente ouve muito aqui de deputados, atropelos de prerrogativas parlamentares. Agora, aprovando do jeito que está, não tenha dúvida, Adriana, que vai realmente voltar para o Supremo, porque teremos ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas inclusive por partidos, por parlamentares, que vão provocar o Supremo e esse assunto não deve parar no Congresso Nacional ser aprovado, deve voltar para o Supremo e criar aí mais uma crise entre os dois poderes. E na prática, se isso ficar como os deputados e senadores querem, se essa forte blindagem passar a valer, na prática o que vai exigir da sociedade é mais pressão. Porque se depender do aval do Congresso para um parlamentar ser investigado ou ser processado, só haverá um aval se houver uma pressão da sociedade também, naqueles casos que, claro, mobilizam a opinião pública, aqueles casos mais graves. Enfim, vamos acompanhar para ver aonde isso vai parar e se esse duelo STF e Congresso vai só se aprofundar ainda mais. Obrigada, viu, Orengo, pelas informações.
Valeu, Orengo. Bom trabalho aí em Brasília. Valeu, até mais.